Muito bem, perguntas e respostas. Aí eu separei o que o pessoal mandou, que deu tempo, né, dos stories, que eu coloquei os stories tarde, e vou responder aqui, tentar responder todas que eu tenho aqui. Se sobrar tempo, aí eu respondo mais algumas que vocês fizerem aí. Primeira, Nelson Ludic. Na aula sobre obsessores, você afirma que quando nossa vibração cai, estamos sujeitos a ataques que roubam nossa energia. Quando perdemos energia, nossa vibração cai mais? Se sim, estamos sujeitos a novos ataques de seres mais baixos, perdendo mais energia, podendo virar um círculo vicioso em direção ao fundo do poço? Muito bem, vamos lá. A primeira coisa que temos que mudar na nossa mente é esse conceito de ganhar e perder energia. Nós somos um ser, vamos dizer, todos os nossos corpos dimensionais estão dentro de um casulo luminoso, um casulo de luz, um casulo de frequências vibracionais. A mesma energia que nós nascemos é a mesma energia que nós vamos desencarnar. Essa energia é fixa. O que ocorre é uma má distribuição dessa energia, uma má absorção dos chakras dessa energia e uma concentração excessiva dessa energia em vários pontos do globo de luz. Por exemplo, ficamos muito preocupados com uma coisa, ficamos gerando formas, pensamentos obsessivos, pensamentos repetitivos, etc. Uma parte dessa energia, que era para fluir livremente pelos canais, pelos chakras, etc., fica girando em vórtice no nosso corpo luminoso, no nosso campo luminoso, e não está nos abastecendo de Chi, de prana. Então veja, nós não perdemos nem ganhamos energia. O que acontece é, nós vamos crescendo, nosso ego vai se desenvolvendo, a vida vai nos dando uma série de desafios, nossa mente vai se descontrolando e essa energia começa a ser mal distribuída. Muito bem, não importa se você está vibrando baixo ou alto, isso para o universo não importa, o universo não faz avaliação de valor. Não quer dizer que você está vibrando baixo, você tem menos energia. Não quer dizer que você vibrando alto, você tem mais energia. Não. O que quer dizer é que a sua energia está numa vibração específica. Então não temos a ideia de ganhar ou perder energia. Temos a ideia de que estamos na frequência A, B, C, D, E, F, G, H, não importa qual. Algumas frequências geram sentimentos na gente. Por exemplo, frequências muito baixas, frequências muito densas, geram ódio, rancor, tristeza, etc. E vice-versa. Sentindo raiva, rancor, tristeza, mágoa, vergonha, etc., também coloca o nosso campo vibracional nessas faixas de frequências. Então, isso por si só já é um ciclo vicioso. Como funciona? Estou lá de manhã, acordo bem, estou dirigindo. Lembro de um pensamento, lembro de um fato que aconteceu quando eu era criança, minha mãe me batendo, por exemplo, me agredindo. Imediatamente esse pensamento gera um sentimento de raiva, um sentimento de vergonha, um sentimento de rancor. Imediatamente esse sentimento modula o nosso campo vibracional para que nós tenhamos sensações físicas. Então percebam, todo sentimento imediatamente vem uma sensação física. Então, por exemplo, sentimentos de tristeza. Imediatamente você vai sentir alguma coisa no seu corpo físico. E aí você sentindo essa coisa no seu corpo físico gera mais pensamentos de tristeza. E aí você fica preso nesse círculo vicioso, onde pensamento gera sentimento, sentimento gera sensação, sensação gera pensamento, pensamento, e aí você fica preso nesse círculo vicioso. Muitas pessoas acreditam que frequências vibracionais é algo místico, sobrenatural, etc. Existe a parte metafísica, existe a parte onde você está numa determinada frequência e você atrai coisas daquela determinada frequência. Existe, mas ela é muito mais prática do que metafísica. Sempre dou o exemplo do emprego. Duas pessoas vão pedir um emprego. Uma está se sentindo derrotada, amargurada, tem vergonha da vida, se sente pobre, miserável, que o mundo é injusto, que o país é injusto, está vibrando uma frequência baixa. Logo, todo o sentimento que ela tem, toda a sensação física que ela tem é de frequência baixa. Aí ela vai para a entrevista de emprego. O entrevistador começa a entrevistá-la. Ela vai estar, mas você é bom para o cargo? Eu não sei o quê. A postura dela, o ombro dela vai estar caído, o olhar dela vai estar opaco.
A voz dela vai estar fraca, ela não vai passar confiança para a pessoa. A outra pessoa que está bem, está equilibrada, está bem resolvida na vida, acredita que é responsável pela própria vida, etc., vamos dizer, está numa frequência melhor. Logo, a voz dela vai ter mais firmeza, o ombro dela, a coluna dela vai estar alinhada, o olhar vai ter mais brilho, vai passar mais confiança para o entrevistador. Logo, as chances dessa pessoa ser contratada é muito maior do que a outra que está vibrando baixo. Então a frequência vibracional é muito mais prática na nossa vida do que metafísica. O mesmo exemplo que eu dou da pessoa que está numa balada. A pessoa está lá numa balada tentando arrumar alguém, se acha feia, se acha emocionalmente carente, se acha a pior pessoa do mundo, se acha um monte de coisa. Logo, todos esses pensamentos que ela tem a respeito dela vai gerar sentimentos que ela tem a respeito dela, que vai gerar sensações físicas nela, que vai fazer ela se portar de um jeito X ou Y perante as pessoas. A outra pessoa que está bem resolvida, é alegre, é feliz, não está procurando ninguém para resolver as carências dela, não está querendo alguém para provar alguma coisa para si mesmo, para a família, etc. Está lá vibrando bem, logo ela vai ter um tom de voz melhor, ela vai ter um olhar melhor, ela vai ter um tom, uma cor de pele melhor. Logo, a outra pessoa vai se sentir melhor do lado dela do que da outra. Então a frequência vibracional é muito prática na vida. Claro, aí entra na parte metafísica, que nós atraímos o que nós vibramos. Então, o círculo vicioso acontece sempre no nosso pensamento. Por isso que o mais importante de tudo é aprendermos a controlar nossos pensamentos. Isso é o mais importante de tudo. Porque tudo começa a partir do pensamento. Ah, eu sou feia. Quando você visualiza você feia, quando você afirma eu sou feia no pensamento, você gera um sentimento dentro de você. Esse sentimento gera uma sensação física. Essa sensação física alimenta ainda mais pensamentos negativos. E aí você fica presa no círculo vicioso. Você não consegue sair desse círculo vicioso. Você só vai sair desse círculo vicioso quando você conseguir parar esse pensamento. Quando você conseguir interromper o pensamento. Aí sim, aí para de gerar sentimentos, que param de gerar sensações e para de gerar. Então, revendo a pergunta, nós não ganhamos nem perdemos energia. Tira essa ideia da cabeça. Ai, eu estou me sentindo fraco, eu perdi energia, eu estou sem energia. Não. O seu campo vibracional está em frequências baixas, está em frequências densas, que estão gerando sensações específicas no seu corpo físico. Você mudando a sua frequência vibracional, seu modo de pensar, seu modo de olhar a vida, seu modo de redistribuir essa energia pelo seu campo vibracional, e aí entra alimentação, exercício físico, meditação, modo que você vê a vida, reformulação interior, uma série de coisas, você começa a distribuir melhor essa energia no seu campo vibracional, e aí você se sente mais forte. A sensação, o sentimento de estar mais forte ou mais fraco é consequência da frequência vibracional que você está vibrando. É consequência. Não quer dizer que você está se sentindo mais fraco vai fazer você ter uma frequência ainda pior. Não, você já está numa frequência baixa, numa frequência ruim. E isso faz com que você se sinta fraca, sem energia, sem disposição. Então, nós nascemos e desencarnamos com a mesma quantidade de energia, o mesmo quantum de energia, o mesmo pacote de energia. O que acontece é que vamos vivendo e vamos distribuindo mal essa energia na vida. Vamos colocando energia em preocupações, em problemas, em besteiras, em apegos, em um monte de coisa. E aí essa energia que era para estar abastecendo o nosso ser, nosso corpo etérico, nossos chakras, ficam aprisionadas em vórtice, fazendo com que não tenhamos energia suficiente para alimentar esse corpo físico. Desfazendo esses apegos, essas formas de pensamentos, melhorando o nosso corpo físico, a distribuição de energia, nos sentimos mais fortes. Então não é que nós estamos mais fortes ou mais fracos porque perdemos ou ganhamos energia, não. Ficamos mais fortes ou mais fracos porque redistribuímos errado a nossa energia. Redistribuímos de uma maneira, vamos dizer, não tão eficiente a nossa energia. Tudo bem. Espero ter respondido a pergunta. Próxima. Ainda do Nelson. Eu tive que responder o Nelson porque ele é aluno, deixou lá no grupo de alunos. Na aula sobre ETs, você afirma que um ser da terceira dimensão de um planeta pode
mudando a frequência, subir para a quarta dimensão, onde o tempo e espaço são diferentes, e viajar através de uma ponte dimensional para outros planetas. Como fica o cordão de prata nessa situação? Ele tem alcance infinito? Veja, eu não gosto de falar muito de ET. Eu falei algumas vezes, mas... aliás, eu comecei o projeto do Tibério lá em 2018 para falar de ETs, e nunca falei de ET. É engraçado isso. Veja, existem tecnologias, eu estou falando de tecnologias físicas. Nós, como raça humana, descobrimos agora, no começo do século passado, o que é quantum, o que é mundo quântico, o que é frequência vibracional. Eu acredito que em 1000, 2000, 3000 anos nós vamos estar bem avançados nesse nível de tecnologia. Só que existem raças extraterrestres que já pesquisam isso muito antes dos seres humanos e desenvolveram tecnologias que conseguem interferir na frequência vibracional da matéria tridimensional, da matéria da mesma dimensão que nós estamos. Por eles terem essa tecnologia, eles conseguem mudar a frequência vibracional dos objetos e, vamos dizer, desmaterializar na terceira dimensão, materializar na quarta dimensão. Ah, mas isso é absurdo. Tá, nós ainda não temos conhecimento suficiente sobre a física, sobre frequência vibracional, sobre dimensões, etc., para fazermos isso no planeta Terra. Se não nos destruirmos antes, se não acabarmos com a civilização antes, que corre um grande risco, conseguimos chegar nesse nível de tecnologia que eles já estão. Então, eles estão lá, vamos dizer, a 100 mil anos-luz daqui do planeta Terra. Eles desmaterializam a nave, desmaterializam tudo que está dentro da nave, vão para o plano astral, para a quarta dimensão, onde o tempo e espaço praticamente não existe, percorrem a quarta dimensão, quando eles estão perto da dimensão, da terceira dimensão da Terra, eles materializam novamente as naves e os objetos, etc., aqui na terceira dimensão. Eles não viajam na terceira dimensão do planeta deles para o planeta Terra. Não existe esse tempo e espaço. Eles não conseguiriam, são 100 mil anos-luz, 200 mil anos-luz. Poucos corpos físicos aguentam sobreviver a isso. Mesmo na velocidade da luz, seria 100 mil anos eles viajando à velocidade da luz. É muito mais fácil eles desmaterializarem da terceira dimensão, rematerializar na quarta dimensão, percorrer a quarta dimensão, onde tempo e espaço não existe, praticamente você pisca, você está no lugar e aparece em outro, materializa perto da terceira dimensão da Terra e aí materializa na terceira dimensão. Isso é uma coisa. Quanto ao cordão de prata, veja, nós temos ainda uma ideia muito medieval do cordão de prata. É a mesma coisa que falarmos de internet a cabo e internet Wi-Fi. Nós temos uma ideia que existe um cabo que conecta o corpo etérico com a nossa consciência na quarta dimensão. Veja, cabo é uma coisa muito antiga e ultrapassada. Nem aqui no planeta Terra, que ainda estamos engatinhando, praticamente usamos mais cabo para nada. É tudo Wi-Fi, frequência vibracional. O cordão de prata, na verdade, é um campo vibracional, um Wi-Fi, que conecta a nossa consciência ao corpo físico. Outra coisa que temos que mudar, a consciência não sai do corpo físico, a consciência muda o foco para outra dimensão. A consciência ela está em todas as dimensões ao mesmo tempo. A consciência está na terceira dimensão, está na dimensão etérica, na dimensão astral, mental inferior, mental superior e todas as dimensões infinitas. Tudo isso, a consciência permanece ancorada. Todos esses corpos, esse corpo que nós temos aqui na terceira dimensão, nada mais é do que um rádio, uma antena, onde essa consciência está ancorada enquanto essa antena funcionar, enquanto esse corpo físico não morrer. Quando nós fazemos projeção astral, há uma mudança de foco. Por apagar essa antena, por essa antena desligar, por essa antena para dormir, para se recarregar, a consciência tira o foco da terceira dimensão e coloca o foco no corpo dimensional, no corpo astral. Agora, esse cordão de prata que tanto falam, nada mais é do que um dispositivo Wi-Fi que manda um código o tempo todo para a nossa consciência, dizendo, você está conectada no corpo físico. Veja, nesse exato momento, nós temos 300 rádios transmitindo ao mesmo tempo, aqui, nesse tempo-espaço, no ar. As frequências vibracionais das rádios estão aqui. Eu não estou escutando música nenhuma. Tem 100, 200 rádios aqui, frequências vibracionais de rádio, transmitindo música, agora, nesse momento que eu estou falando. Por que eu não estou escutando essa música? Porque eu não liguei o rádio. O rádio é um aparelho
capaz de conectar, de puxar essas frequências vibracionais que estão no ar, transcodificar essas frequências vibracionais e traduzir isso através de som. O nosso corpo físico é a mesma coisa, ele é um rádio, um aparelho. Esse aparelho possui um código específico que nos conecta com uma consciência específica, com a consciência específica. Então vamos dizer que o corpo físico do Tibério, está transmitindo em 450 ponto não sei o quê, não sei que medida pode se dar a isso, se é a mesma medida que temos na Terra, hertz, não sei. É uma física que desconhecemos ainda. Mas o corpo físico do Tibério está transmitindo numa frequência X. E fica transmitindo o tempo todo, como um sinal. É um código. Pi, pi, pi. A consciência pode estar lá do outro lado do universo, em outro corpo. Esse rádio continua transmitindo. Pi, 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 pi. O que nós vemos fora do corpo, esse facho de energia, esse facho de luz que eles chamam de cordão de prata, nada mais é do que o eletromagnetismo dessa conexão, desse código. É como se nós pudéssemos ver a antena, a rádio transmitindo da antena e conectando no meu rádio. Se como esse caminho que essa frequência vibracional está percorrendo, criasse um eletromagnetismo em torno dela. Nada mais é do que uma concentração eletromagnética, que nós só conseguimos ver na quarta dimensão, fora do corpo. Não conseguimos ver aqui. Então, o cordão de prata não é um cabo conectado a nada, é só um pi, 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 pi. A consciência está lá longe. Wi-Fi, pá, pá, código 500.5, uma sequência de códigos. A consciência fica conectada a esse corpo. Quando esse corpo morre, para de transmitir esse Wi-Fi. Pronto, acabou. A consciência não consegue mais conectar. Não tem mais Wi-Fi. O rádio quebrou. Tá lá transmitindo o rádio música clássica, eu dou uma paulada no rádio, o rádio quebra, acabou a música clássica. É a mesma história. Só que a música clássica continua existindo. Se eu comprar outro rádio e sintonizar na música clássica, continua existindo. Claro, o absurdo da existência é que tudo que existe, todos os 8 bilhões de pessoas do planeta Terra, todos os animais, insetos, bactérias, vírus, tudo que existe são frequências vibracionais únicas. Estão transmitindo em faixas de frequências vibracionais únicas. Então são trilhões, infinitas frequências vibracionais sendo transmitidas ao mesmo tempo, com consciências ancoradas em todos esses corpos, na bactéria, no vírus, na mesa, na cadeira, etc. Mas aí temos que entrar numa live sobre Deus, sobre a imensidão da criação. Então espero ter respondido. Vamos correr que tem muita. Vicente Paulo, quais alimentos influenciam nossa frequência vibracional? Todos. Todos. Veja, aqui com os olhos físicos, 5 sentidos, quando eu olho uma maçã, eu vejo uma maçã, forma maçã. E olho o meu corpo, eu vejo o corpo. Em última instância, a maçã é um conjunto de átomos. Meu corpo físico é um conjunto de átomos. Em última instância, esses átomos são frequências vibracionais, códigos, arranjos atômicos, que geram frequências vibracionais específicas. A mesma coisa é o meu corpo físico. Quando eu estou comendo uma maçã, eu estou, na verdade, colocando frequência vibracional dentro do meu campo vibracional. E aí nós vamos ter que tirar um negócio chamado média frequencial, ou média energética. Então vamos dizer, o meu campo vibracional está vibrando em 10, a maçã está vibrando em 10. Quando eu coloco essa frequência vibracional, claro que a coisa não é tão simples assim, entre várias coisas junto, estou simplificando, mas quando coloco a maçã 10 no meu campo vibracional, não há alteração nesse campo. Se eu estou vibrando sim, que é a maçã 10, eu coloco a maçã para dentro do meu campo, esse conjunto chamado maçã, frequência vibracional, dentro do meu campo vibracional, e aumenta a minha frequência do meu corpo para 7, porque é uma média vibracional. Só que a coisa não é tão simples assim. A mesma maçã que pode fazer bem para mim, para o meu campo vibracional, pode não fazer para outro, porque é tudo muito individual. Não existe uma regra, uma receita de bolo. Às vezes o que pode fazer bem para uma pessoa não faz bem para outra pessoa.
Às vezes a pessoa comendo carne, ela não tem alteração no campo vibracional dela. A outra pessoa pode sentir uma alteração muito grande. Às vezes uma pessoa comendo abacaxi pode sentir uma alteração muito grande no campo vibracional. O que se sabe, que é quase certeza, tudo que tem rótulo faz mal para o campo vibracional. Tudo que é processado pelo ser humano, ultraprocessado, faz mal para o campo vibracional. Porque você está colocando substâncias químicas que ou ainda não tem estudo suficiente sobre o que ela causa no corpo físico, no sentido químico, molécula, etc., quanto no sentido vibracional. Então, a única regra, se existe uma regra, é não comer nada que tenha rótulo, não comer nada que foi processado, não comer nada que foi ultraprocessado. Essas coisas com certeza diminuem a frequência vibracional. Mas nós somos seres humanos. E alimentar não é apenas alimentar o corpo físico, etc. Existe uma parte da alimentação que é o prazer. Não podemos eliminar o prazer da vida. É bom comer. E é bom comer besteiras de vez em quando. A questão de tudo que existe é o excesso. Ah, eu amo aquela bolachinha. Tá bom, problema nenhum em comer a bolachinha. O problema está em comer todo dia a bolachinha. Problema nenhum em comer um queijo. O problema está em comer queijo todo dia. Então, é um exercício muito, muito pessoal. Primeiro, você tem que ver, começar a se observar e ver que o que acontece comigo depois que eu me alimento? O que acontece com o meu corpo depois que eu me alimento? Eu me sinto bem? Eu me sinto mal? E começar a fazer testes com você mesmo. Bom, toda vez que eu como queijo, eu me sinto para baixo, minha frequência cai. Toda vez que eu como maçã, eu me sinto bem. E aí você vai modulando a sua vida em cima disso. Não existe uma regra que serve para todo mundo. A única regra, novamente, que eu acho que todos nós poderíamos praticar é diminuir o número de alimentos processados e não eliminar eles da vida, mas comer com moderação, tirar dias específicos para ter prazer. Hoje, Existem dois modos de você se alimentar. No dia a dia, você se alimenta para manter esse corpo vivo, esse corpo biológico vivo. Existem momentos da alimentação que você se alimenta para ter prazer. Problema nenhum em ter prazer. É o dia que você vai comer aquela pizza. Falo por mim, eu tenho sérios problemas com glúten. Glúten me faz muito mal. Descobri isso depois de velho. Mas amo pão, amo pizza, amo tudo que tem glúten. E aí, o que eu faço? Fico passando vontade? Posso desencarnar a qualquer momento? Não. O que eu faço comigo mesmo? Eu tiro alguns dias que eu sei que eu vou comer glúten, depois vou me sentir um pouco mal, uns 2, 3 dias vou ficar com a frequência para baixo, vou ficar meio bagunçado, mas tudo bem, eu pago o preço pelo meu prazer. Mas pago consciente. Hoje eu sei que eu me alimentando dessas coisas vai me causar certas coisas. Como eu gosto de comer essas coisas, eu pago o preço e depois maneiro. Depois eu fico 15, 20 dias sem me alimentar disso e novamente vou lá. Então é você. E equilibrando os pratos chineses. Vamos lá. WGL Felipe. Cultuar uma divindade como Ganesha ajuda espiritualmente ou financeiramente? Vamos dar um passo atrás e entender divindades. 90% das divindades que existem foram criadas pelos seres humanos. O que eu quero dizer? Se vocês forem para o plano astral ou plano etérico, é que a divisão de dimensões não é assim. Física, etérica, astral. Não. São ondas de rádio, sintonia de rádio. Então a Terra está vibrando em 10, a dimensão física onde nós estamos 10. Aí nós temos 10.1, 10.2, 10.3, 0.4, 0.5, 0.6, um dial de rádio. E vamos dizer que começamos a entrar na frequência astral, na dimensão astral em 20. Então de 10 a 20 você tem infinitas faixas de frequência vibracional. Então vamos dizer. Desde que foi criado o Batman, eu penso em Batman, Maria pensa em Batman, Zé pensa em Batman, Pedro pensa em Batman, 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 essa imagem Batman, Batman, tudo associado a esse personagem, a esse arquétipo Batman, Batman, Batman. Essa forma, Batman, começa a ser criada
na dimensão etérica, na dimensão astral, nessas dimensões. Começa a existir um ser chamado Batman lá, que é alimentado pelas formas pensamentos humanas, que começa a virar um aglomerado de frequências vibracionais, um ímã de frequência vibracional, um programa de computador virtual. Existem entidades no plano astral que não existem. Vocês vão me falar, mas que absurdo. Existem entidades no plano astral que não existem. São programas de computador, seres holográficos, seres virtuais, criados pela mente humana. Não estou falando de Ganesha. Vou entrar daqui a pouco nisso. Então, se eu começo a cultuar o Deus passarinho, Zé o Deus passarinho, João o Deus passarinho, 1.000 pessoas cultuando o Deus passarinho, 5.000 pessoas cultuando o Deus passarinho, 1 milhão de pessoas o Deus passarinho. Vai passando gerações e esse culto continua. Passarinho, Deus passarinho, essa forma, essa entidade começa a ser criada virtualmente nessas dimensões intermediárias. E esse Deus passarinho passa a existir, mas não existir realmente, concretamente. É como se fosse um game, uma ilusão, uma Matrix. Ele começa a existir nessa realidade virtual. Como ele está impregnado de formas pensamento, ele começa a ser uma entidade receptora de formas pensamento e emissoras de forma pensamento. É o mesmo princípio do mantra, é o mesmo princípio da oração. Por que o mantra é tão poderoso? Porque são várias gerações, 1.000, 2.000, 3.000 anos de pessoas entoando aquele som, entoando aquele som, entoando aquele som ele vira em dimensões intermediárias uma espécie de um rádio emissor e receptor de frequências vibracionais. Então toda vez que você entoar aquele som, você vai estar recebendo um pacote de frequências vibracionais alimentado por 1.000 anos de pessoas entoando aquele som. E a mesma coisa acontece com essas entidades. E o mais absurdo ainda, o absurdo não para na existência, e por isso que eu falo que qualquer fórmula simples é besteira, nós pensarmos, porque tudo é um absurdo, é que essas entidades criadas virtualmente começam a ter uma espécie de consciência, achando que elas realmente existem. É muito louco, é muito... ficção científica a nível hard, é absurdo. Muito bem. Você cultuando uma ou outra divindade, ela existindo ou não, você está se conectando nesse campo vibracional que as pessoas alimentam há muitos anos, há milhares de anos. Quando você se conecta nesse campo vibracional, você recebe as frequências vibracionais que esse grupo de pessoas alimentou durante vários anos. Então, se torna, na verdade, como se fosse um rádio virtual. Ah, eu quero me conectar com a frequência vibracional de Ganesha. Você se conecta com esse campo vibracional, com esse campo mórfico vibracional, e quando você se conecta, você recebe o que as pessoas vêm alimentando em cima da imagem de Ganesha, como prosperidade, justiça, etc. E aí temos que entrar em arquétipos. Os arquétipos cumprem a mesma função. Veja, nós nunca conseguimos tocar um arquétipo. O arquétipo é uma frequência vibracional abstrata. O arquétipo é um código de computador. Não existe o arquétipo guerreiro no sentido da imagem do guerreiro. É uma frequência vibracional. Está lá, guerreiro. Uma frequência vibracional que está no campo mental superior. Está lá pulsando, uma frequência vibracional guerreiro. A nossa mente, o nosso cérebro, só funciona através de imagens. O cérebro, para funcionar, precisa criar imagens. Então ele usa o símbolo. Para acessarmos o arquétipo, nós precisamos criar um símbolo. Então nós criamos o símbolo do guerreiro, aquele homem de armadura, com a espada na mão, etc. Quando nos conectamos com esse símbolo, quando nós visualizamos esse símbolo na nossa mente com a intenção de conectar com o arquétipo, nós acessamos a frequência vibracional do arquétipo. Então nós nunca acessamos o arquétipo diretamente, nós precisamos sempre de um símbolo para conseguir acessar a frequência vibracional do arquétipo. Porque a nossa mente do corpo físico não funciona sem imagens. Qualquer coisa que vocês pensarem vai gerar imagens na mente. Porque o nosso cérebro funciona através de imagens, através do mental inferior criando essas imagens. Então, por exemplo, quando conectamos com a imagem,
com o arquétipo, nós queremos a justiça, o arquétipo da justiça. Podemos usar o símbolo Arcanjo Miguel, conectamos com o símbolo Arcanjo Miguel, visualizamos o Arcanjo Miguel, acreditamos que estamos conectando com o Arcanjo Miguel e nós acessamos o arquétipo frequência vibracional justiça. Então nós acessamos os arquétipos através dos símbolos. Toda divindade, toda entidade representa um símbolo. Então, o mecanismo que o ser humano já vem fazendo há milhares de anos para se conectar com as frequências vibracionais dos arquétipos. Agora, se ajuda espiritualmente ou financeiramente? Vamos lá. Financeiramente, tirem essa ideia da cabeça de que alguém vai ajudar financeiramente vocês. Tem outra pergunta sobre jogo de azar aqui e sobre cocriação. O único modo de ganharmos dinheiro é trabalhando. Ah, mas professor, e aí você vai contra tudo que você ensina. Trabalhando, mas e a frequência vibracional? Vocês concordam comigo que se você está bem, você está em paz, você está sereno, você está com as suas coisas internas organizadas, sua mente organizada, a energia fluindo pelo corpo físico, você vai trabalhar melhor, você vai ter melhores ideias. Você vai ter mais clareza sobre as coisas. Logo, se você trabalhar atormentado, triste, doente, deprimido, você não vai trabalhar direito. O resultado financeiro não é da quantidade de trabalho. Se fosse quantidade de trabalho, muitas pessoas que trabalham 12 horas por dia em trabalhos manuais estariam milionárias. O resultado financeiro vem das ideias que temos e da execução dessas ideias. São as ideias que geram dinheiro. Muito ou menos dinheiro. Pessoas que têm pouca criatividade, poucas ideias, tendem a ganhar menos dinheiro. Da onde vêm as ideias? Do Criador. Logo, se você está numa frequência vibracional alta, você está mais conectado com essa fonte divina de ideias. Logo, você consegue ver soluções para os problemas, ideias, caminhos a seguir na vida muito mais fácil do que quem está numa frequência mais baixa. Mas aí existe a parte do trabalho, não basta você apenas visualizar as ideias, você tem que conseguir materializar essas ideias na terceira dimensão. E você materializa essas ideias na terceira dimensão trabalhando. A cocriação tem muito mais a ver de você conseguir enxergar os caminhos e colocar isso em prática do que o resultado mágico. Ganesha pode não te ajudar a ganhar dinheiro, mas você se conectando com algumas entidades, sejam virtuais ou não, você pode acessar um campo de ideia e aí você receber ideias e através dessas ideias, colocando em prática essas ideias, você vai conseguir ganhar mais ou menos dinheiro. Nós temos uma ideia, um conceito errado sobre prosperidade. Primeiro, prosperidade não é só dinheiro. Não é quantidade de dinheiro que significa que você é mais próspero ou menos próspero. Vou fazer um dia uma live sobre prosperidade. Mas se tratando de dinheiro e de valor de dinheiro, você vai ganhar mais dinheiro de acordo com as ideias que você tem, não com a quantidade de trabalho que você executa. Claro, existem ideias que você precisa trabalhar muito para materializar para que elas funcionem. Outras ideias não. Mas ganhar dinheiro está muito mais relacionado com criatividade e execução de ideias do que com quantidade de trabalho. Você pode ter uma péssima ideia, estar fazendo uma péssima ideia 12, 15 horas por dia, isso não está te gerando resultado nenhum. Como você pode colocar uma ideia em prática em 1, 2 meses, isso te gerar dinheiro até o fim da sua vida? É a ideia. E da onde vem a ideia? Do Criador. Aonde entra a cocriação? Você está num campo vibracional alto, você está num campo vibracional mais perto dessa conexão divina, do seu próprio eu interior, do seu própria divindade interior, você consegue receber fluxos de pensamento, fluxos de ideia, soluções para os problemas da sua vida muito mais fácil.
E aí entra a sua parte, executar essas ideias. E claro, novamente, se você está numa frequência baixa, se você está vibrando tristeza, depressão, carência, vergonha, que energia física, que energia sobra para o seu corpo físico levantar da cama de manhã e executar essas ideias? Então você tem que estar numa frequência média ou boa para acordar de manhã da cama e ter energia o suficiente para executar essas ideias. Então a cocriação está muito mais relacionada a isso. Espero ter respondido a pergunta. Vamos às próximas. Tem bastante aqui. Continua lá. Amanda Stephanie. Como vibrar na abundância tendo tanta falta? Não existe falta. Aonde tem falta? Falta do quê? Amanda Stephanie, você deve ter me mandado essa mensagem pelo celular. Então você tem um celular, você tem um Wi-Fi. Eu acho que você não é moradora de rua. Também acho que você não está passando fome, porque senão você não teria nem força para digitar no celular. Por mais humilde que a sua vida seja, você deve ter um lugar para dormir. Aonde tem falta? Nós também temos uma ideia equivocada de falta. Nesse momento, existem pessoas no planeta que não têm absolutamente nada. 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 Não tem o que comer. Não tem o que vestir. Existem regiões no planeta Terra que as pessoas fazem bolinho de terra e comem o bolinho de terra para matar a fome. Isso é não ter nada. Isso é não ter nada. Então, primeira coisa que temos que entender, quem está vendo isso pelo celular, quem mora numa casa, tem o que comer, que seja arroz e ovo, ou só ovo, e tem onde dormir. Você já tem muito. Muito. Comparado, pelo menos metade do planeta Terra. Já tem muito. A segunda coisa, frequência vibracional. Se você tem uma postura de que falta na sua vida, que a sua vida é incompleta, que você não tem aquilo que você quer, etc., qual é a sua postura perante a vida? Qual é a sua atitude perante a vida? Como você se porta em relação às outras pessoas? Volta ao exemplo do emprego. Eu não quero falar de frequência vibracional no sentido mais místico, mais metafísico. Para as coisas bem simples da vida. Se eu sou uma pessoa que acredito que sou um coitado, se eu sou uma pessoa que acredito que falta tudo na minha vida, se eu sou uma pessoa que acredito que eu dependo de governo, que eu dependo de um monte de coisa externa para conseguir aquilo que eu quero, logo, eu vou para uma entrevista de emprego. Assim. Agora, se eu sou uma pessoa que acredito, seja acreditar, seja isso verdade ou não, não importa. Se eu acredito que o poder está na minha mão, que eu tenho condições de resolver a minha vida, que eu tenho condições de ir atrás do meu sustento, que eu tenho condições de sustentar minha família, eu chego no emprego assim, eu falo com vida, com energia. A pessoa que está contratando vai contratar a pessoa que ela confia, que passa mais energia. Então, já começa a fazer mal para a frequência vibracional essa ideia de carência. Primeiro passo é entender que existem pessoas que estão realmente vivendo na carência, o que não é o caso de muitas outras. Porque carência o que é? Eu não poder viajar? Carência o que é? Eu não poder comer na pizzaria de R$ 200? Carência o que é? Eu não poder ter um iPhone? Isso não é carência. Isso não é carência. Carência é realmente você não ter o que comer. Carência é realmente você estar passando frio na rua. Carência realmente é você não ter o que vestir. Então vamos colocar cada coisa numa caixinha. A segunda coisa, se você acredita que o externo é responsável pela sua vida, que o governo, a situação do país e a sua história e tudo mais é responsável pela sua vida, acabou seu poder, acabou. Você vai ter que esperar o governo, o mundo mudar, a vida mudar, as pessoas mudarem para a sua vida mudar. Acabou seu poder. Não tem mais nada que você possa fazer.
Se você admite que você é responsável por tudo na sua vida e que as coisas estão no seu nível de responsabilidade e que não importa o que aconteça no exterior, você vai resolver isso, porque você é um adulto, porque você é uma centelha divina e porque você tem poder para resolver qualquer tipo de problema, aí já começa a vir o poder para sua mão. O poder para sua mão. Então isso é um pouco sobre. Um dia eu vou fazer a live sobre tudo isso, cocriação, abundância. Eu também não gosto muito de entrar em. Enfim, vamos lá. Ana Fernandes, como podemos cocriar se essa não for a vontade de Deus? Boa pergunta, porque veja, nós somos um ser duplo. Nós somos ego e divino. 99,9% das nossas vidas nós estamos sendo comandados pelo ego. Por quê? Porque nós fomos desde criança acostumados a viver sobre esse ego. Então, 99,9% das vezes, os desejos que nós temos, o que nós queremos, etc., vem do ego, não vem do divino. Todo desejo do ego, tudo aquilo que o ego deseja, tudo aquilo que você atrai, que você vai atrás, porque é um desejo do ego, vai causar problema na sua vida. 90% das vezes. Por exemplo, existem duas formas de você ter um carro. Eu preciso de um carro para poder ir trabalhar melhor, não pegar o ônibus lotado, chegar mais rápido no meu trabalho e ter mais conforto. Esse é um desejo divino. E aí, tanto faz o carro que você compre. Um Fiat velho, um K, qualquer coisa que te leve do ponto A para o ponto B. O seu objetivo é não pegar mais ônibus, ter mais conforto. E existe o segundo objetivo, o objetivo do ego, que é comprar o carro para se mostrar para os outros, para se sentir mais importante, para olhar para os outros e se sentir mais rico, para subjugar os outros como pobre, para parecer que é não sei o quê. Aí você vai, num financiamento que você não consegue pagar, compra o carro, detona metade da sua renda só para manter e pagar o carro, e depois de alguns meses, alguns anos, você está todo endividado por causa do carro. É simples. Então não existe a vontade de Deus ou não. Existe a vontade do ego e existe a vontade divina. Existe aquilo que o ego quer, existe aquilo que o divino quer. E geralmente os desejos do ego são fundamentados em poder, querer ser melhor que os outros, medo, é tudo frequência baixa. É a pessoa que se sentia feia desde a infância, que era feia e não sei o quê, e sofria bullying na escola, e cresceu com esse sentimento de que é feia e não sei o quê. E aí enfia na cabeça, em algum momento, que vai tomar anabolizante para ficar forte, para mostrar para todo mundo que não é mais feio. E depois de 20, 30 anos vai ter um câncer no fígado ou no rim, porque tomou anabolizante. Porque o divino não está preocupado se os outros acham ele feio ou bonito. O divino não está preocupado por poder. O divino não está nem preocupado com o que acham ou não acham dele. Diferença do divino e Deus, é a mesma coisa. Divino, Deus, universo, criador. Esses são nomes que nós damos para essa consciência universal. Para aquilo que nós designamos como criou tudo. Eu gosto de falar divino porque Deus se tornou algo muito religioso. E aí dá a ideia daquele Deus sentado no trono, um homem sentado no trono, etc. Que não é o que eu acredito. Deus não é humano. Uma parte dele muito pequena, partícula dele é humana. O resto é tudo que existe. Deus é o cachorro, é o animal, é o céu, é a lua, é o vento, é a montanha, é o passarinho, é a maçã, é tudo que existe. É o que nós podemos chamar de Deus. E essa consciência de Deus está ancorada em nós, que afinal é isso que dá vida. É isso que gera energia para ter vida. Não existe vida sem essa consciência divina.
ancorada em tudo. Não existiria vida nenhuma, nada existiria. Então, não for a vontade de Deus. Se não for a vontade de Deus, é a vontade do ego. Você pode até materializar e cocriar isso daí, tudo bem. O ego também cocria. Só que você vai ter problemas. 90% das vezes que o ego deseja e fica emperrando numa coisa e fica querendo uma coisa igual criança birrenta, vai causar problema na nossa vida. Aliás, peguem a vida de vocês. Não sei que problemas vocês vivem. Eu tiro pelos meus. 90% dos meus problemas que eu tenho hoje e que eu já tive na vida, fui eu que criei. Existem uns 10% que é o acaso, que é a vida, que é o caos, a teoria do caos. Mas 90% dos problemas na minha vida fui eu que criei. Eu. Ou porque fiquei batendo birra com o ego, ou porque o ego quis isso e eu não quis, ou porque meu coração falou vai para a esquerda, eu não fui, porque o ego queria ir para a direita. 90% das vezes dos meus problemas, Tibério, fui eu que criei. Fui eu que criei. Vamos lá. A lua off. Os medos são frequências vibracionais e são atraídos para nós? Sim, medo, qualquer tipo de sentimento é uma frequência vibracional. É uma rádio. Rádio tristeza, 100.1. Rádio vergonha, 98.7. Rádio raiva, 107.5. Rádio paz, 200.3. A partir do momento que você está vibrando nessa rádio, você está captando a música dessa rádio. Então tá lá. Frequência vibracional tristeza. A vida não presta. Ai, como eu sou infeliz. Ai, que o mundo não presta. As pessoas querem me prejudicar. Muda para alegria. Veja só que dia lindo. Os pássaros estão sorrindo. É isso. É isso. Percebam por vocês, tem dia que você acorda e o mundo está opaco, cinza. Nada tem graça. Os sons te incomodam. Tudo parece ser cinza. E de repente tem dia que você acorda que tudo está mais brilhante. Tudo brilha mais, as pessoas brilham mais. É a sua frequência vibracional que está fazendo você enxergar um mundo de um jeito ou de outro. O mundo continua aí. Novamente, como as rádios, existe a tristeza, a alegria, tudo isso ao mesmo tempo. Tudo está aqui como frequências vibracionais. É esse rádio, como ele está sintonizado, que ele vai ver ou não essas frequências. É como você sintoniza o seu rádio que você vai captar ou não essas frequências. E isso vai mudar todo o seu padrão da sua vida. Novamente, dando o exemplo da entrevista de emprego, dando o exemplo da pessoa que quer alguém, dando o exemplo de tudo. É o modo que você vê a vida que faz você agir de A ou B. E você agindo A ou B, você vai ter o resultado A ou B. Aí ele entra em hermetismo, causa e efeito. Todo o resultado da sua vida é consequência de alguma coisa que você fez. Toda causa tem um efeito, e todo efeito tem uma causa. Mas por que você agiu dessa forma? De acordo com a sua visão de vida. Como essa visão de vida está sintonizada? Depende da rádio. Se você é uma pessoa que vive com medo de outras pessoas, você vai sempre estar fugindo de conversa, não querer se envolver com ninguém, etc. Isso, como consequência, vai diminuir sua rede de network na vida. Vai diminuir suas probabilidades, suas possibilidades de conseguir mais coisas na vida. Porque quem traz coisas para as pessoas são as pessoas. Quem te contrata para o emprego é uma pessoa. Quem te vende um carro é outra pessoa. As coisas não materializam, pelo menos aqui na terceira dimensão, assim. Existem gurus aí que materializam coisas, mas são muito poucos e raros. Se você precisa de um emprego, alguma pessoa tem que te dar esse emprego.
E como você vibra é que vai fazer você agir de A ou B para essa pessoa. Se você acha que o mundo é sacana, que todo mundo é sacana, que todo mundo é bandido, que todo mundo é não sei o quê, você vai ser uma pessoa agressiva, você vai ser uma pessoa que vive na defensiva. Como você vai ter relações humanas assim? Então, isso é um pouco sobre os medos. Essa é boa, da Lua novamente. É possível usar a lei da atração para ter sorte em apostas e jogos? Essa joga no tigrinho, hein? Veja, jogo e aposta foi feito para perder, por probabilidade matemática. 99,9% das pessoas que se jogarem de um prédio vão cair. Por quê? Porque existe uma força chamada gravidade, que puxa todo mundo que cai, todo mundo que não está preso numa estrutura física, para o centro da Terra. É matemático, é físico. Não é porque estamos falando de espiritualidade que a física deixou de existir, que a matemática deixou de existir. Tudo isso existe ao mesmo tempo. Jogo e aposta é matematicamente certo que você vai perder dinheiro. Você pode, novamente, como o caso da comida, fazer isso por diversão. Ah, eu vou tirar R$ 50 e vou num bingo. Jogar bingo porque eu gosto, como diversão. Ah, eu vou aqui fazer uma fezinha na loteria só para ter aquela emoção, o gostinho de sonhar que se eu ganhar 100 milhões, o que eu vou fazer e tal. Diversão. Por quê? Matematicamente, você sempre vai perder dinheiro jogando. E, novamente, o que eu mais escuto por aí sobre lei da atração. Parece que a lei da atração, as pessoas acham que lei da atração é materializar coisas na vida do nada. É o Houdini. Então eu estou sem dinheiro, vou para o sofá, dinheiro, 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 dinheiro. Aí toca a campainha, aparece um cara com uma maleta, senhor, olha, aqui está, R$ 1 milhão para você. Oh, muito obrigado, por que não? Porque você materializou, você ficou mentalizando e nós recebemos o seu sinal. Esquece isso. Eu caí nessa, novamente, tudo que eu falo aqui, eu vivi. Eu, com 16 anos, trabalhava numa clínica com psicólogas, por isso que eu acho que eu sou meio afetado. Eu já tive contato com psicólogas desde 14 anos, eu trabalho desde os 12 anos de idade. Com 14 anos fui trabalhar numa clínica de psicólogos, que faziam exame psicotécnico. Era um monte de psicóloga maluca. E aí um dia ela apareceu com o livro do Joseph Murphy. Aí eu peguei, li o livro e falei, nossa, dá para eu criar as coisas com o poder da mente. Beleza, tinha 16 anos, já queria um carro, né, naquela época, anos 90. O carro era um objeto para você conquistar mulheres, etc. É coisas de jovem. Vai lá eu, o carro. Aí eu deitava no sofá, entrava no carro, viajava no carro. O carro. 18 anos eu tive o carro? Não. Zero carro. O tempo que eu fiquei mentalizando o carro, eu podia ter guardado o dinheiro do carro, me planejado financeiramente, guardado o dinheiro, investido em alguma coisa, uma poupança, arrumado um bico para fazer, ter trabalhado mais, arrumado outra coisa para fazer, e aí eu ia ter o carro com 18 anos. Aí fiquei com raiva. Essa porcaria não funciona, lei da atração, não sei o quê, joguei fora o livro, esqueci. Aí, 24 anos de idade, apareceu de novo a história da lei da atração na minha vida. Também comecei novamente a ficar lá mentalizando e não sei o quê. Aí nessa época eu já estava com um negócio de magia, aí já fazia pentagrama, invocação, anjo e não sei o quê, gráfico de radiestesia, 30 mil cristais e não sei o quê. O que eu atraí na minha vida? Nada. Nada. Quando eu entendi que é frequência vibracional que importa, e eu estando numa frequência alta, eu estando bem, feliz e em paz com a minha vida, me vem mais ideias na cabeça. Mais ideias de como ganhar dinheiro.
E como eu estou bem, estou em paz, etc., eu começo a executar melhor essas ideias. E aí eu começo a ganhar mais dinheiro. Porque eu estou bem, eu trato todo mundo bem, eu tenho uma rede de network muito boa, o meu trabalho tem qualidade, por quê? Porque eu não estou trabalhando emburrado, xingando, deprimido e não sei o quê. Então meu trabalho consegue ser melhor. Porque eu chamo o eletricista para minha casa, chega o eletricista com a cara emburrada, de mal com a vida, olhando para mim como se eu fosse inimigo dele, aí troca minha lâmpada de qualquer jeito e vai embora. Quando eu vou recomendar esse eletricista? Nunca, para ninguém. Aí chega um outro, feliz, troca uma ideia comigo, quer um cafezinho, quero, pá, contamos umas piadas, vai lá, aí ele vai trocar a lâmpada, ele vê um fio fora do lugar, aí ele fala, bom, ele não me pagou para isso, mas vou arrumar isso para ele. Aí eu olho e falo, poxa, que serviço bem feito. Quando alguém me perguntar, você conhece o eletricista? Toma, é o Zé. Por quê? Porque o Zé estava bem. Isso é cocriação. 90%. Eu sou professor de muitos futuros terapeutas. Ah, eu não ganho dinheiro com terapia. Tá, mas nesse momento tem muitos terapeutas ganhando dinheiro com terapia. Por quê? Ideias. Ideias e execução de ideias. Eles não estão mentalizando em casa, no sofá, não. Ou nesse momento eles estão fazendo live, ou nesse momento eles estão em algum lugar dando palestra, ou nesse momento eles estão alguma coisa fazendo. Com inteligência. Pondo dinheiro em campanha do Google, estudando sobre marketing digital, estudando sobre A, sobre B, sobre D, porque uma coisa, isso também temos que entender. Uma coisa é você ter um produto, uma coisa é você ter algo, outra coisa é saber vender. Vender. Ah, mas eu não gosto de vender, então vai trabalhar para os outros. Aí eles vão vender para você. E problema nenhum trabalhar para os outros. É só uma questão de assumir. Ou você vai ser o vendedor, ou você vai trabalhar para um vendedor. E eu falo isso novamente por experiência de caso. O meu pai era vendedor. E foi um dos maiores vendedores que eu conheci na minha vida. E desde pequeno ele falava isso para mim. Ou você vai ganhar dinheiro sendo vendedor, ou você vai trabalhar para alguém que é vendedor. Então, a cocriação está muito mais ligada a eu não sou vendedor, o que eu preciso fazer para ser vendedor? Estudar. Então, tira essa ideia de cocriação que as coisas vão aparecer. É muito mais profundo do que é o que é vendido por aí. Muito mais profundo. Falo por experiência própria. Até os 30 anos eu fiquei com essa história de mentalizar no sofá e zero. Quando eu comecei a me preocupar com a minha frequência vibracional, de fazer atividade física, de estar bem, de resolver meus traumas interiores, meus medos, meus perrengues, de estar vibrando bem, começou a me aparecer mais ideias, eu tive mais energia para realizar essas ideias, eu estava mais feliz com os outros, eu tratava melhor os outros, meu trabalho tinha melhor qualidade, logo as pessoas indicavam mais meu trabalho. Aí a coisa começou a andar na minha vida. Ainda tem meia hora, boa. Em que momento se dá a reencarnação no feto? É antes ou durante o nascimento? Veja, existe o óvulo e o espermatozoide. Enquanto a coisa existe em espermatozoide, é a frequência vibracional do homem. Enquanto a coisa existe em óvulo, é a frequência vibracional da mulher. Quando o óvulo e o espermatozoide se fundem, criam uma célula única. Essa célula é uma parte da frequência vibracional da mãe, uma parte da frequência vibracional do pai, que gera um código. Esse código é o DNA. Gera um DNA, um código. Voltando à explicação que eu dei do cordão de prata. A partir do momento que gera esse código, começa a emitir um sinal. Pi, 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 pi. Aí a consciência pode vir se conectar.
nessa célula, nessa única célula. Por quê? Nós temos uma ideia primitiva, e vem isso através de religiões, de que animais não têm consciência, que plantas não têm consciência, que nada tem consciência, só o ser humano tem consciência. Mas que bela consciência o ser humano tem. O que nós fazemos com o planeta é algo de muita consciência. Tudo tem consciência. Uma bactéria tem consciência. Um vírus tem consciência. Um fitoplâncton tem consciência. Cada célula do nosso corpo são microconsciências. A partir do momento que o espermatozoide funde com o óvulo, é gerada uma célula nova que não existia no universo. Aquele código não existia no universo. Por quê? Porque uma parte da consciência da sua mãe com a parte da consciência do seu pai cria um DNA novo. É um novo DNA. É um código novo. É um rádio novo que fica pi, 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 que é através do DNA que começa essa emissão de frequência vibracional. Quando faz pi, a consciência se conecta. Então, desde a primeira célula já existe consciência. E quando esse rádio quebra, quando para de fazer pi, pronto. A consciência já não consegue mais se conectar com esse rádio, com esse corpo físico. Então, tudo possui consciência, porque tudo é Deus. Eu não fiz no começo da aula, agora vou fazer agora, da live. Se pegarmos minha mão e aprofundarmos, nós veremos células. Se aprofundarmos, veremos átomos. Se aprofundarmos, veremos partículas atômicas, prótons, elétrons e nêutrons. Aprofundando em última instância, o que nós vamos ter? Frequências vibracionais. Frequências. A mesa, aprofundando, o que nós vamos ter? Frequência. A fita, frequência. A bolsa, frequência. O ar que eu estou respirando, frequência. O chão, frequência. Esse mar de frequências. Tudo isso junto é o que nós podemos chamar de Deus. Então leiam Spinoza, que para mim é um dos melhores filósofos que existem. Spinoza, é maravilhosa a obra de Spinoza. Deus é o ar, é o céu, é o mar, é o chão, é a terra, sou eu, é você, é o passarinho, o cachorro. Tudo tem consciência. Agora, quando essa consciência ancora no corpo físico? Quando é gerado a primeira célula. Quando a primeira célula é gerada, já começa a emitir um sinal que uma consciência pode ancorar. E aí eu vou falar uma coisa absurda, que são coisas da minha experiência, mas vocês acreditem ou não, e já entra em outra parte, que aí já é uma parte mais maluca. Esse corpo pode mudar de consciência durante a vida. Fica isso para uma próxima live, eu só vou terminar, não a live, explicação com isso. Então quer dizer que esse ego tibério já pode ter tido 2, 3, 4 consciências que estão controlando esse ego tibério. O personagem existe, continua existindo, mas a consciência que está rodando por trás pode mudar, porque isso nada mais é do que um rádio. Ego, tibério, não sei o que, é só um rádio transmissor. Mas aí seguimos a vida. Aí, ó, e Organize mandou uma pergunta. Você pode explicar um pouco mais sobre registros akáshicos? Veja, temos a terceira dimensão, são nomes aqui, apenas nomes. Temos a terceira dimensão, que é aqui onde está o corpo físico. Depois temos o que nós chamamos de 5 corpos, de corpo físico, é na verdade um conjunto de 5 corpos. Corpo físico, esse daqui que nós estamos, células, moléculas, etc. Uma cópia exata desse corpo, que é o corpo etérico, que é uma cópia exata, só que em vez de ter células, ele tem chakras. As células do corpo etérico são chakras. Depois nós temos o corpo astral, que é responsável, a faixa de frequência vibracional onde o corpo astral está, é responsável por armazenar frequências vibracionais do que sentimos. Depois nós temos o corpo mental inferior, que é uma faixa vibracional, que existe o corpo mental inferior que está armazenado o ego, a mente, vários processos psíquicos, etc. E, por fim, nós temos o último corpo, que é o corpo mental superior, que é um registro de tudo que existe, existiu e existirá no planeta Terra. Porque, veja, um cachorro, quando nasce, ele já nasce um cachorro. Um ser humano, quando nasce, ele já nasce um ser humano.
essa programação do que é ser humano, cachorro, passarinho, gato, está tudo no mental superior. É como se fossem os códigos básicos de tudo que existe aqui no planeta Terra. Para compreender registro akáshico, você tem que compreender que o tempo só existe aqui na terceira dimensão. Na quarta dimensão, na dimensão astral, essa noção de tempo vai se perdendo. No corpo mental inferior se perde totalmente. Tanto que você lembra coisas do passado e projeta o futuro agora, na velocidade da luz. Então, o tempo começa a deixar de existir. Isso, também, no registro akáshico também é onde estão o inconsciente coletivo. Muitos dão a ideia de biblioteca. Lembra o que eu falei? Volta para a parte da divindade que eu falei nessa live. Nosso cérebro precisa de imagens para entender. Seria muito confuso para o nosso cérebro visualizarmos, por exemplo, um espaço um espaço cheio de frequências vibracionais, com infinitas frequências vibracionais. Então criamos a ideia de biblioteca, que é um lugar onde estão armazenados conhecimentos, que na verdade são frequências vibracionais. Como o tempo não existe, desde o primeiro dia que a Terra existe, até a sua destruição, até o seu fim, toda a história dela já está armazenada nesse registro. De todos os seres que aqui pisaram. De toda a história, milésimo por milésimo de segundo de cada ser, como se fosse uma grande HD de computador. Está tudo lá. Infinitas frequências vibracionais. Quando você joga um tarô, quando você faz um processo de ver o futuro, quando você usa algum processo de divinação, ou quando, por exemplo, você está dando uma live, ou uma aula, ou uma palestra, etc., você pode se conectar com o seu corpo mental superior e ficar puxando conhecimentos desse grande mar de frequências vibracionais. Você só puxa frequências vibracionais. Aí, volta para a aula de corpos dimensionais, está no YouTube, está aqui no Instagram, veja essa aula, é muito importante para entender isso. Você, na verdade, está puxando a frequência vibracional do corpo mental superior, transcodificando no corpo mental inferior, mandando isso para os nadis, para os canais de energia, onde os chakras absorvem essas frequências, mandando para a glândula pineal hipófise, que vem aqui para a terceira dimensão e você usa a voz, escrita ou qualquer coisa para transmitir essa informação. Então, os registros akáshicos nada mais é do que um mar infinito de frequências vibracionais de tudo que existe, existiu e existirá na história do planeta Terra. É como se fosse o registro quântico, o registro atômico, o registro, sei lá, não sei que nome dá isso, não existe palavras aqui, porque imagina que cada célula, cada micróbio, cada tudo que existiu, existe e existirá no planeta Terra, está lá no registro akáshico, está lá em frequência vibracional, toda a história desse ser. Então nada mais quando você acessa isso, você nada mais está abrindo gavetas e puxando informações, transcodificando e trazendo aqui para a Terra. Veja a aula de corpos dimensionais, lá eu explico um pouco mais profundo sobre isso. E a última aqui do Matheus Moraes. Como eliminar crenças limitantes herdadas dos pais? Isso é bem difícil. Porque, veja, até os 7 anos nós somos como se fosse um cachorro, no sentido de programação. O ego começa a se desenvolver, essa entidade ego, 7, 8 anos, ele começa a ganhar uma forma mental, a mente começa a ganhar forma. Até os 7 anos, nós somos apenas um receptor. Então, tudo que falam para a gente, seja o que nós vemos, exemplo, palavras, tudo, nós vamos apenas armazenando, 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 armazenando. E isso vai moldar o nosso ego. Isso vai moldar nosso ego, seja consciente ou inconscientemente. Primeiro passo, você tem que saber que crenças são essas que você foi programado. Que é muito difícil. Porque às vezes demora uma vida e mesmo assim não conseguimos ver. E isso também pode vir de vida após vida. Você pode estar carregando um conjunto de programações de várias vidas que está reverberando nessa vida. Porque você nada mais é do que um pacote de informações, um campo vibracional. Nesse campo vibracional estão armazenadas infinitas frequências vibracionais. O conjunto de como essas frequências funcionam é que vai fazer você funcionar de um modo A ou B. Então, por exemplo, você nasceu numa família muito humilde e aí você escutava a sua mãe repetir dia após dia: dinheiro maldito,
dinheiro maldito, eu tenho que me matar para ganhar dinheiro, eu tenho que me matar para colocar comida nessa casa, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que não sei o quê. Beleza, você foi só absorvendo. De repente, com 20 e poucos anos, você começa a trabalhar, você pega seu salário e gasta. Mês seguinte, você gasta, e gasta, e gasta, e gasta, e gasta o máximo que você pode, gasta o máximo que você pode. Tudo que você ganha, você gasta, você gasta, você gasta. É claro. Como é que você vai querer ter uma coisa que você odeia? Como é que você vai querer ter uma coisa que só causa problema? Como é que você vai querer ter uma coisa que é maldita? Não, mas eu amo o dinheiro. Não ama. Se amasse, você queria ter o dinheiro por perto e não se livrar dele no segundo dia do pagamento. Entende? O maior problema não é se livrar, é novamente a consciência e a inconsciência. Tudo é fácil quando você tem consciência, quando você entendeu o seu padrão, quando você viu sua repetição, quando você viu como você funciona, você consegue interromper. O problema é quando você gira na inconsciência e não sabe por que está fazendo o que está fazendo. Novamente, atenção plena. Ô, cara chato, toda vez vem falar de atenção plena. Atenção plena é meu curso menos vendido. É o menos vendido. É impressionante. E é o que mais poderia ajudar todo mundo. Porque atenção plena resolve tudo. Eu não estou aqui fazendo campanha de marketing, não. Procurem atenção plena em outro lugar. Monja Coen, vai em qualquer lugar estudar atenção plena. Na internet. Absorve aí, vê 1000 vídeos de atenção plena. Não precisa fazer comigo, não. Estou fazendo isso como ferramenta para vocês. Atenção plena por quê? Se eu estou me observando 24 horas por dia, o tempo todo me observando, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? 2 meses depois, cara, eu estou repetindo isso. Toda vez que acontece tal situação na minha vida, eu repito o mesmo padrão. Vem novamente a situação, você repete o padrão, você começa a se observar, você começa você a se estudar. E aí você começa a entender, cara, toda vez que aciona esse gatilho, eu faço essa ação. Aciona esse gatilho, eu faço essa ação. Pronto, você já deu meio passo. Você já entendeu que você está no automático. Você está reagindo no automático. Pronto, a partir daí já não vai ser mais automático. Depois de um tempo se observando, você vai ver que eu não vou fazer isso dessa vez. Pronto. Você começa a quebrar o automatismo, a inconsciência. Você começa a quebrar esses processos inconscientes. Mas você consegue isso como? Apenas se observando. 24 horas por dia. 24 horas por dia. Ah, mas é muito difícil. Não é, é treino. E, novamente, não é tentar parar, não é tentar se mudar. Por exemplo, a pessoa vem, te fecha no trânsito, você grita, você xinga. O outro vem, você grita, você xinga. O outro vem, você grita, xinga. Xinga, xinga e xinga. Você está se observando. Você não está tentando, nesse momento, parar de xingar, parar de gritar, fingir que é boazinha, namastê, ou não sei o que. Não, você está rindo. Aí, em algum momento, você vai ver que é um padrão seu. Você fala, caramba, toda vez que alguém vem me agredir, toda vez que alguém vem um pouco mais grosso comigo, toda vez que alguém vem assim comigo, eu agrido, eu agrido, eu agrido, eu reajo com nervosismo, com raiva, eu agrido, eu agrido. Por quê? Aí as coisas começam a fazer sentido. Aí você vai voltando à história e vai entendendo. Caramba, a vida inteira eu reagi assim. E por reagir assim, me causou A, B, C, D e E na vida. Aí a próxima vez que acontecer, você... Aí a próxima vez... A raiva continua em você. Você tem vontade ainda de xingar, de reagir. Mas você dá um passo atrás. Só que você só consegue isso se observando. Então, para mudar as crenças, que não só os pais, a sociedade, os amigos e tudo o que nós vivemos, não existe outro caminho a não ser sair da inconsciência. Sair dos processos repetitivos inconscientes. Como se consegue isso? Se observando. A terapia também funciona para isso, fazer terapia. Um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, nada mais é uma pessoa que vai fazer você ter consciência sobre seus padrões.
ela vai te trazer consciência. Não é que ela vai te dar algo, ela não vai resolver seus problemas. Você falando com o terapeuta, você conversando, você vai começar a verbalizar coisas que você nunca verbalizou, que estavam lá em forma de sentimentos, um emaranhado de coisas. Conforme você vai falando, você vai dando palavras. Quando você dá palavras, você entende. Às vezes demora muitos anos. Claro, se juntar isso com atenção plena, com meditação, com uma série de coisas, é mais rápido. Mas demora anos. Eu sempre brinco, nós ficamos 15 anos sendo programado e o resto da vida tentando desprogramar. Essa é a história humana. Essa é a história de todos nós. 15 anos sendo programado e o resto da vida tentando desprogramar. É a história de todos nós. Caramba, ficando sem voz, hein? Mais perguntas, aqui acabou. Tem mais perguntas? Então eu vou comer. Atenção plena se transforma em filosofia de vida. O curso desperta isso na gente. Sim, eu não vou mais insistir nisso. Porque parece que eu sou marqueteiro e estou aqui tentando vender. Não, eu estou falando por vocês. Busquem atenção plena na vida. Se observe 24 horas por dia. Conheça-te a ti mesmo. Sejam o seu maior objeto de estudo. 24 horas por dia. 24 horas por dia. Caramba, por que eu... É você se olhando você mesmo. Por que eu faço isso? Por que eu reajo assim? Por que eu... Nessa situação eu falei... Por que naquele churrasco de família eu quis me gabar tanto das coisas que eu tinha? Por que não sei o quê? Por que não sei o quê? Aí você começa a sair da inconsciência. O problema é a inconsciência de tudo, de tudo, de tudo. Dando o exemplo do alimento. Glúten me faz mal, eu tenho consciência disso. Então, quando eu como com consciência, pagando o preço com consciência. Se eu sei que eu vou no bingo, eu vou perder dinheiro, posso até ganhar um dia ou outro, por uma questão de probabilidade matemática muito pequena. Mas se eu vou com a consciência para me divertir. Não para ganhar o dinheiro da minha vida. Para pagar minhas contas. Então, o grande X da história chama consciência. Eu ter consciência do porquê e quais resultados isso gera na minha vida. E caímos no hermetismo, causa e efeito. Nós somos incapazes de calcular todos os efeitos que nós podemos gerar com as nossas atitudes. Somos incapazes. Isso é a teoria do caos. São tantas probabilidades matemáticas, tantas possibilidades que a partir de uma ação minha pode gerar, mas eu preciso ter consciência de que algumas fáceis de eu calcular vão ser geradas mais fáceis. Eu grito com alguém no trânsito uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes. Uma hora eu vou cair na probabilidade matemática de alguém ter um revólver e me dar um tiro. Ou sair com uma chave de roda na mão e dar na minha cabeça. Isso pode acontecer na primeira vez, na quinta, na 10ª, não importa. Mas está dentro do campo das possibilidades. Pode nunca acontecer. Mas eu aumento as minhas probabilidades, as minhas possibilidades de ser agredido, agredindo os outros. Eu aumento as minhas probabilidades, as minhas possibilidades de não ganhar dinheiro, não fazendo nada. Então, é uma questão de probabilidade. Mas como nós somos incapazes de calcular todas as infinitas possibilidades e probabilidades,
Nós pelo menos temos que ter consciência de que as nossas atitudes sempre vão gerar alguma consequência. Sempre vão gerar alguma consequência. E tudo bem. A questão é fazer isso inconscientemente. A questão é achar que ninguém está olhando, que nada vai acontecer, que eu sou o escolhido, eu sou o iluminado, o mais esperto, o espertão, o mais inteligente. Então eu estou livre da lei das probabilidades. Não, ninguém está livre da lei das probabilidades. Ninguém. Vou fazer day trade na bolsa. Ok. 99,9% das probabilidades é que você vai perder todo o seu dinheiro. Não, mas eu sou o espertão, eu sou o guru da bolsa de valores, eu conheço tudo sobre bolsa de valores. Boa sorte. Eu já me considero burro. Sou burro, então eu vou ficar lá, comer o feijão com arroz. Porque como eu não consigo calcular todas as probabilidades de tudo, eu faço o meu feijão com arroz bem feito. É isso aí. Vamos almoçar. É jantar, né? Vamos jantar. Muito obrigado a todos. Live vai ficar gravada. Não dei a live semana passada porque foi feriado, aí teve um jantar de família e eu não ia negar um jantar de família, né? Comer com família é só me convidar que eu tô dentro. Eu sempre brinco quando eu vou na casa dos outros, que se tiver uma boia para eu filar, é só me chamar que eu tô dentro. Então é isso aí. Muito obrigado, vai ficar gravada. Amanhã eu coloco no YouTube com uma resolução melhor, que essa câmera aqui me deixa vermelho. E semana que vem tem live. Já terminou, Bruno. Já terminou. E semana que vem não vai ser perguntas e respostas. Eu vou ver o tema. Eu ia dar o tema do mentores, dos anjos e mentores. Se der, eu dou semana que vem. É que essas coisas me vêm no dia. Me vem ontem, hoje. Aí me vem a ideia de dar, eu dou. Mas vai ter semana que vem. Então é isso aí. Muito obrigado a todos. Muita paz, muita luz. E ó, vai ser feliz. Vai ser feliz. Vai cantar no karaokê. Vai dançar. Vai sair com o cachorro. Abraça aí quem você ama, come aí, vai ser feliz. Vai ser feliz. Isso é que importa. Vai ser feliz e é isso aí. Muito obrigado. Até semana que vem. Tchau, tchau.